Oi, turma, tudo bem? Aqui é o professor Felipe. Estamos juntos para mais uma aula de educação física, certo? Galera, na última aula nós conversamos um pouquinho sobre jogos de raquete e, mais especificamente, sobre o tênis de campo. Então, hoje eu vou dar uma pincelada aqui um pouquinho na parte histórica. Nós vamos falar um pouquinho sobre as suas regras e sobre os seus fundamentos. E também vamos visualizar melhor todo esse desenvolvimento do jogo através de alguns vídeos, certo? Então, com relação à história, galera, é importante nós entendermos que toda a sua origem foi dada na França. Primeiro com um jogo no qual utilizavam as palmas das mãos, né, para rebater a bolinha, lá no século XII, chamava Jeu de Paume, e depois com outro jogo, ou com a evolução desse jogo, que chamava Tennis, né, que é segure ou receba. Nesse outro jogo já utilizavam as raquetes, certo? Como instrumento para o jogo. Porém, lá no século XIX, ganhou mais ênfase esse jogo na Inglaterra e ali eles organizaram realmente. E hoje o tênis que nós conhecemos como tênis de campo, né, é dado como origem inglesa, tá bom? No Brasil, ele chegou aqui durante o século XIX, tá? Através da imigração. Isso era muito comum na época em vários esportes, né? E ele ganhou alguns adeptos, né? Querendo ou não, é um esporte elitista. Então, a maioria... Por quê? Porque tem todo um custo, questão de localização de quadra. Não é tão comum quanto outros esportes aqui no nosso país, né? Porém, o tênis já teve grandes campeões, como o nosso Gustavo Kirten, que foi melhor do mundo durante alguns anos, vencedor de campeonatos muito expressivos, certo? E hoje, pensando em Brasil, nós temos cerca aí de 33 mil praticantes registrado na confederação, tá? Aqueles praticantes de final de semana, adeptos da modalidade, nós temos mais, tá bom? Vamos entender um pouco agora sobre as regras, certo? Então, regras básicas. Primeiro, uma partida pode ser de dupla ou de simples. Simples, um contra um. Duplas, dois contra dois, podendo ser masculino, feminino ou mista. Bacana? Todo início de jogo é realizado um sorteio para ver quem vai começar sacando, quem vai realizar o serviço, certo? Lembrando que cada game é sacado por um atleta ou por uma dupla, tá? Durante todo o período do game, só no próximo game que haverá alteração nesse sentido, tá bom? O ponto ele é disputado a partir do momento do saque, tá? Então, uma troca até que haja um erro ou até que haja uma efetividade de um ataque no qual o adversário não consiga chegar na bolinha, tá bom? Então vamos lá, algumas formas de você que você pode ganhar ou perder pontos, tá bom? Perde ponto quando o seguinte, quando você, ao rebater, a bolinha não passa da rede. Isso você perde ponto, é dado ponto para o adversário. Quando há o saque, há duas chances. Se na primeira a bolinha ficar na rede, beleza. Se na segunda a bolinha passar, normal, continua o jogo. Se errar a segunda tentativa, você perde o ponto é dado para o adversário e você continua sacando, tá bom? Outra coisa, há toda uma delimitação de quadra. Então, se você sacar fora desse local específico, né? Ou se você jogar a bolinha durante uma rebatida fora desse local específico, também perde ponto, tá?
Outra coisa, se a bolinha quicar 2 vezes na sua quadra, você também perde esse ponto. É ponto dado ao adversário, tá? Então isso acontece muitas vezes em jogadas mais técnicas, né? Onde há aquela deixadinha que nós falamos, onde o adversário joga a bolinha bem fraquinha só para ela quicar ali na quadra, né? E você não conseguiu chegar a tempo. Então quicou 2 vezes, ponto para o adversário, tá bom? Você só pode utilizar outra coisa para bater na bolinha ou para segurar a bolinha durante o movimento do saque. Então, quando você vai jogar a bolinha para o alto, pode rebater. Em todos os outros momentos do jogo, você só pode rebater com a raquete, não pode utilizar braços, pés, nenhuma outra parte do corpo, tá bom? Então, o ponto é conquistado através de um ataque efetivo ou através de um erro pela minha parte, tá bom? Legal. Como que funciona a questão da contagem de pontos? A contagem de pontos ela é feita da seguinte forma: 15, 30, 40, certo? Então, ó, marquei o primeiro ponto, 15, segundo ponto, 30, terceiro ponto, 40. Se eu marcar mais um ponto, eu fecho o game, tá bom? Então, o game ele é formado por no mínimo 4 pontos. Há casos no qual essa disputa é mais intensa e nós podemos chegar a 40-40. Nesse caso, para que você vença o game, você vai ter que abrir 2 pontos de diferença. Então, no primeiro ponto que eu faço, eu recebo a vantagem. Se eu conseguir o segundo ponto, eu ganho o game, tá bom? É importantíssimo entendermos essas questões. Aqui do seu lado direito na imagem, você vai ver como que funciona. Então aqui nós temos os pontos, tá bom? Depois nós temos os games e os sets. Então quem vencer 6 games ganha um set, tá bom? Nós vamos falar disso agora. Então, ó, vamos lá. Para eu vencer um set, eu tenho que ganhar 6 games, com a diferença de 2. É igual na pontuação, tá bom? Então eu tenho que fazer no máximo 6-4. Se eu fizer 6-5, eu já não vou ganhar mais com o sexto. Eu vou precisar do sétimo, que é o tie break, igual no vôlei, tá bom? Então eu tenho que ganhar 6 games com a diferença de 2 para poder ganhar um set. Quem ganhar 3 sets vence o jogo, tá bom? Então, vamos recapitular. Um game é vencido por no mínimo 4 pontos ou 2 de diferença. E um set é vencido por quem ganhar 6 games com pelo menos 2 de diferença, tá bom? Essas são as regras básicas do jogo. Legal? Bacana então. No final do vídeo, você estará pronto para entender tudo sobre a contagem do jogo de tênis. Para começarmos a entender os pontos e o sistema de contagem, vamos usar um relógio. No tênis, temos a possibilidade de ganhar um ponto, um game, um set e o jogo. Agora vamos por partes. Vamos usar o ponteiro dos minutos para explicar os pontos do tênis. Temos 4 pontos, sendo eles 15, 30, 40 e mais um para fecharmos uma volta completa no relógio. Ao darmos uma volta completa com o ponteiro dos minutos, eu fecho 1 hora ou um game, ou seja, a cada 4 pontos que eu ganho, eu fecho um game. A primeira pergunta que pode surgir é: por que contamos 40 e não 45? De acordo com a história, o 45 se transformou em 40 por ser mais fácil e rápido de ser pronunciado. Voltando para o relógio, agora vamos entender o que é um set. Para vencermos um set, precisamos vencer 6 games. Simples, não é? Nos jogos oficiais de tênis, o jogador precisa vencer 2 sets e caso o empate em 1-1, temos a disputa do terceiro set. O placar do jogo é lido sempre na vertical, ou seja, em pé. Ele sempre indica quem está sacando, quanto foram os últimos sets, quanto está o atual e, por último, a pontuação do game que está sendo disputado. Vamos pegar um exemplo e explicar passo a passo. Primeira coisa é sempre ver quem está sacando.
Podemos ver no vídeo que quem está sacando de acordo com a setinha amarela é o Nadal. Podemos ver que o set que está em cinza já está acabado. Federer venceu de 6 games a 2. Agora o que está em amarelo é o set atual, que não está acabado. Federer está ganhando de 5-3, porém como é o Nadal que está sacando, falamos 3 games a 5. E o game atual está 15-30. A cada game é dever do jogador que está sacando dizer o placar para que o oponente possa ouvir. Você sempre deve dizer primeiro os seus pontos e depois os pontos do adversário. Por exemplo, se você fez 2 pontos e seu adversário fez 1, você deve dizer 30-15. Se o seu adversário fez 3 pontos e você tem apenas 1, você diz 15-40. Caso em um game a pontuação chegue a 40-40 ou 40 iguais, começamos a disputar a vantagem. Caso o ponto seja a favor do sacador, dizemos vantagem a favor. Caso contrário, vantagem contra, sempre fazendo referência ao sacador. Ainda é necessário, depois de fazer a vantagem, ganhar mais um ponto para confirmar o game. Caso perca a vantagem, voltamos ao início do 40 iguais, repetindo todo o ciclo da vantagem. Antes de falar sobre o que é o tie break, vamos descobrir como chegamos a ele. Lembra que no início do vídeo falamos que para ganhar um set você precisava fazer 6 games? Acontece que ao empatarmos o set em 6 games a 6, para o desempate iniciamos a disputa do tie break. O jogador que vencer 7 pontos corridos primeiro, ou seja, fizer a sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, com uma diferença de 2 pontos mínimos para o adversário, ganha o set. Se empatar em 6 a 6 pontos, a disputa vai até 8, se empatar 7 a 7 até 9 e assim por diante. Galera, uma coisa que é importante nós entendermos é tipos de quadra, tá? Há pelo menos 3 tipos de quadra no tênis de campo, tá? Se vocês olharem, nós temos 2 marcações importantes na quadra. Uma para a área de duplas, que são as linhas mais externas, e a área de simples, que são as linhas internas, tá bom? Então, quando se joga o simples, é jogado com base nessas linhas aqui especificadas, tá bom? Você pode ler aí do seu lado esquerdo. Já quando é jogado em duplas, a linha lateral utilizada é a linha mais externa, tá bom? Com relação aos tipos de quadra, a primeira que nós temos é o saibro. O saibro parece essa superfície aí de terra batida, né? Parece aqueles... é da mesma cor daquele tijolo de barro, né? Ele é feito composto mesmo de terra, de argila, tá bom? E é interessante que cada quadra tem uma característica. Nessa quadra, a característica é que a bola quica um pouquinho mais alto, tá bom? Só que o jogo é um pouquinho mais lento do que nas outras quadras. Então torna um jogo mais técnico, tá bom? Então, normalmente o jogo do saibro é um jogo um pouquinho mais lento e um jogo mais técnico. Nós temos também o outro tipo, que é o piso duro ou piso rápido, que é feito na teoria de cimento, entre aspas, mas hoje em dia nós sabemos que é um outro material, um borrachado, utilizado nas quadras de basquete, né, de futsal, é muito parecido, tá bom? Qual que é a característica? É um jogo bem regular, né, porque é um piso bem liso, né, então não tem nenhuma irregularidade. As bolas, elas não vão tão alto, mas elas são mais rápidas, tá bom? Então, assim, é uma vantagem para quem tem uma variedade de jogadas maior, tá bom? Então, o jogador que tem essa velocidade, né, de reação maior, ele se destaca nesse tipo de quadra, tá bom? E nós temos aquela que é a mais tradicional, mas digamos assim, menos praticada, que é a grama, tá bom? Ela não é tão precisa, não é tão regular como os outros tipos de quadra, porque nós estamos falando de grama, né? Então, possa ser que tenha algumas alterações, tá bom? Quem se destaca nesse tipo de campo aqui, o tipo de quadra, né? De grama? Aqueles jogadores que têm um bom voleio. Voleio é a rebatida na bola sem que ela quique no chão, tá bom?
e quem saca muito bem. Então é comum que tenha atletas que são muito bons em um tipo de piso e não sejam tão bons em outro tipo de piso, tá bom? Então temos esses três e essa é a característica da quadra do tênis, beleza? Então, galera, então agora eu vou falar um pouquinho sobre os torneios e nós já entramos nos fundamentos, tá bom? Torneios. Nós temos os Grand Slams. Esses são os 4 maiores torneios de tênis do ano, tá bom? Então eles são mega disputados aí, são os mais importantes, tá? O que é engraçado e o que é interessante é que cada um tem um tipo de quadra diferente, certo? E tem os seus principais vencedores. Então Roland Garros, ele é de saibro, que é aquela terra, certo? Wimbledon, que é o mais tradicional, ele é disputado na grama, no solo de grama, tá bom? Já o US Open e o Australia Open é disputado no piso duro ou piso rápido, tá bom? Que é como se fosse aquele cimento, aquele emborrachado, certo? Então, esses campeonatos são os principais do tênis, tá bom? Abaixo desses campeonatos, desses 4, temos os Masters 1000. Por quê? Tem esse nome? Porque é a pontuação que é dada, tá bom? Normalmente os melhores tenistas, os mais tops, jogam aqueles 4 campeonatos e os Masters 1000 tem aqueles jogadores emergentes, que são bons, mas não são os tops mundiais ainda, tá bom? E esse nome é dado pela pontuação. Então temos um ranking onde é colocado os principais tenistas, tá? E nesse ranking é dado por pontuação. Então quem ganha mais campeonatos ou campeonatos mais importantes tem uma pontuação maior. Tudo isso para o tenista é essencial por relação com o patrocínio, né? Tem tudo isso, valor de ganho de patrocínio para usar a marca ali durante os jogos. Os tenistas são jogadores, são esportistas muito bem pagos, tá? É um esporte de elite e paga muito bem. Não tanto como o futebol hoje em dia, mas as cifras são muito altas, tá bom? Vamos entender um pouquinho os fundamentos. Galera, forehand ou direita. Esse é o golpe mais comum utilizado no tênis, tá bom? Onde a palma da minha mão está virada para frente e eu realizo o movimento. Então é sempre assim, ó, esse movimento de fechar, tá bom? Depois eu vou colocar com certeza um vídeo para que vocês entendam. O backhand, ele já é o movimento ao contrário. A palma da mão está virada para mim e eu realizo esse movimento de abrir, tá bom? É um golpe um pouco mais fraco do que o forehand, que é utilizado principalmente quando a bola vem do seu lado que não é o dominante, ou a bola vem do lado teu que não é o lado principal. Então se eu sou destro e a bola vem do meu lado direito, eu vou receber de forehand. Se vem do meu lado esquerdo, até eu ajeitar o meu corpo para bater na bola dificulta. Então eu realizo o backhand. Bacana? São dois movimentos, são os movimentos mais utilizados, tá bom, no tênis.
nós temos outros. O lobby seria como se fosse a cobertura no futebol, né? Então é quando o jogador vem à rede e eu consigo jogar a bolinha por cima dele. Lembrando que se a bolinha quicar 2 vezes na quadra, é ponto, né? Eu ganho um ponto. Então é uma jogada, não acontece todo jogo, é uma jogada assim mais, uma jogada especial, né? Digamos assim, mas muito bonita. Заколотит сейчас, конечно, играть. Oh yes, a moment of magic from Nadal there. Должен был выигрывать тогда 5. O voleio, aquilo que eu já comentei de forma simplificada, é quando eu rebato a bola sem que ela quique no chão, tá bom? Então normalmente é um movimento rápido, onde o atleta jogou, eu já rebato, tá bom? E temos o smash. O smash, ele ocorre normalmente quando um jogador erra o lobby. Então ele vai tentar jogar a bola por cima de mim, só que ele bate muito fraco. Essa é a hora que eu utilizo o poder do ódio e desço o braço. Então a bola veio meio alta, não vai passar, eu ergo a mão e de baixo para cima, né, rebato. Então é uma bola muito rápida, quase indefensável também. Também não é uma jogada muito comum, mas acontece nos jogos de tênis, tá bom? Tekiao showing. Isner elects to serve. E o último fundamento, galera, não menos importante, ou talvez um dos mais importantes, é o saque. Um bom saque, ele é o diferencial numa partida. Tanto que quando você vence, né, o jogador que está sacando, nós falamos que você quebrou o serviço. Então é muito especial isso dentro de uma partida. Por quê? Quem começa sacando tem a vantagem. Ele vai ditar o ritmo daquele game. Então se você consegue quebrar o ritmo dele e vencê-lo, é um bom sinal. Então normalmente quem saca tem a vantagem. Nós temos 2 tipos de saque, tá bom? É o saque por baixo, que é utilizado só para iniciantes, tá bom? E o saque por cima, que é o saque comum, onde é jogada a bolinha para o alto e há a batida nela, tá bom? Lembrando que tem 2 chances de sacar. Na primeira, se errar, tudo bem. Na segunda, se você errar, perde o ponto. O objetivo é conseguir sacar com a maior velocidade possível para que seu oponente não pegue a bolinha e você faça o ace, que é chamado esse tipo de ponto no tênis. Vamos entender um pouquinho dos fundamentos.
finalizamos aqui então o tênis. Eu espero que possa ter sido de grande valia, que vocês possam ter compreendido esse esporte, certo? E nos vemos na próxima, tá bom, turma? Até mais. Tchau, tchau.